Sejam todos bem-vindos aí ao canal Aprenda com o Mestre Canelas. Então hoje trago para vocês uma questão sobre inequação logarítmica. Então esse tipo de inequação a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado sempre com a condição de existência, porque é isso que às vezes o aluno esquece na hora de estar desenvolvendo aí a solução, acaba esquecendo da condição de existência. E aí perde uma questão relativamente fácil, mas é sempre importante estar prestando atenção aí a essa condição, ok? Então essa daqui é uma questão que dá um certo trabalho para desenvolver, mas fazendo aí bem passo a passo, a gente consegue chegar nessa solução. Então vamos lá. Para começarmos aí, vamos trabalhar com a condição de existência, certo? Então vamos lá, condição de existência, a gente tem o quê? A base do logaritmo tem que ser positiva e diferente de 1, ou seja, 2x mais 5 sobre 2 tem que ser maior do que 0. Então aqui nós vamos ficar com x maior que 5 meios, ok? Menos 5 meios. Então x tem que ser maior que menos 5 meios, beleza? E qual é a outra? Para a base, a base tem que ser diferente de 1. Então, 2x mais 5 sobre 2 diferente de 1. Então, aqui vai ficar 2. Então, x tem que ser diferente. Então, 2 menos 5, menos 3. Então, menos 3 meios. E em relação ao logaritmando, esse logaritmando tem que ser positivo. Então aqui, para qualquer valor de x, isso vai ser sempre positivo, porque está elevado ao quadrado. A única restrição aqui, o único problema é o denominador. Então a gente também tem que ter x diferente de 3 meios, por causa desse denominador aqui, certo? Então essas são as três condições de existência. Então, x tem que ser maior do que menos 5 meios, x diferente de menos 3 meios e diferente de 3 meios. Ok? Então, assim, para a gente poder resolver aí a inequação, a gente tem que considerar dois casos possíveis. Porque essa base aqui, com o valor de x maior que menos 5 meios, eu posso ter a base entre 0 e 1 ou a base maior do que 1. E isso influencia no resultado, certo? Então, vamos separar isso em dois casos. Então, vamos lá. O primeiro caso. Então, nesse primeiro caso, a gente vai considerar aí a base entre 0 e 1, certo? Então, aqui com a base entre 0 e 1. Então, fazendo aí essa base entre 0 e 1, qual vai ser a condição, então, aqui, para a gente poder trabalhar? A gente vai ficar com 2x mais 5 sobre 2, aí aqui maior do que 0, e aqui menor do que 1. Como a gente já tem aqui as condições, são maior do que menos 5 meios, e diferente de menos 3 meios, é exatamente o resultado aqui dessa inequação. Então, a gente vai ficar com menos 5 meios menor que x menor que menos 3 meios. Ok? Então, essa é a condição aqui para o primeiro caso, com a base entre 0 e 1. Quando a base está entre 0 e 1, a gente tem uma função logarítmica decrescente. E aí o que acontece em relação ao sinal da desigualdade? A gente inverte o sinal da desigualdade. Então vamos lá. Esse 0 aqui a gente pode colocar como sendo log
de 1 na base, né, 2x mais 5 sobre 2, certo? 0, né? Log de 1 em qualquer base é sempre 0. E aí agora trabalhar com essa desigualdade. Então, ó, como está entre 0 e 1, então eu vou inverter o sinal da desigualdade. Então eu vou ficar com x menos 5 ao quadrado sobre 2x menos 3 ao quadrado menor do que 1, certo? Então a gente inverte aí o sinal da desigualdade. Então aqui a gente vai ficar com x ao quadrado menos 10x mais 25 sobre 4x ao quadrado menos 12x mais 9 menos 1 menor que 0. Ok? Então, essa, né, resolvendo aqui, né, tirando o MMC, né, a gente vai ficar com... Vamos passar aqui para a próxima página para dar continuidade aí na solução. A gente vai ficar com x ao quadrado menos 10x mais 25. E aí trocando, né, o sinal, já que era menos 1, né, vezes 4x, vai dar menos 4x ao quadrado mais 12x e era mais 9, agora vai ficar menos 9. É tudo isso sobre, né, o 4x ao quadrado menos 12x mais 9, e isso menor do que 0. Então, reduzindo aqui em cima, né, os termos no numerador, os termos semelhantes, vamos ficar com menos 3x ao quadrado mais 2x mais 16 sobre 2x menos 3 ao quadrado, né, menor do que 0. Ok? Então, aqui no denominador, voltei, né, para a forma fatorada. Ok? Então, vamos lá. Esse numerador, quais são as raízes, né, desse numerador? As raízes são menos 2 e 8/3, certo? Então, se você fizer aí, né, as raízes dessa equação, vai encontrar aí menos 2 e 8/3. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui de 1 e essa daqui de 2. Então, pelo numerador, né, 1, eu tenho uma parábola, né, com a concavidade para baixo, passando no menos 2 e no 8/3, que são as raízes, certo? E aí, analisando aí os sinais, né, aqui é mais, menos, e a segunda, né, a gente observando bem aqui, é uma parábola, né, com a concavidade para cima, mas a raiz é dupla, né? Então aqui só toca o eixo x no ponto 3/2, certo? Então a parábola com a concavidade para cima, passando aqui no ponto 3/2. E aí mais e mais. Certo? Como a gente está querendo aí a interseção, né, entre as duas aqui, né, e o valor onde elas vão ser negativas, como a segunda é sempre positiva, então só vai ser negativa onde a primeira for negativa, certo? Beleza? Então, vamos lá, qual vai ser o intervalo então aí que vai ser essa solução? A gente vai ficar com o primeiro intervalo, menos 2, depois 3/2 e
8/3. Então, é negativa quando é menor que menos 2 e negativa quando for maior do que 8/3. E aí, lembrando, né, a condição de existência. Né, a condição de existência tem que ser entre menos 5/2 e menos 1. Então, a interseção aqui, né, que satisfaz a essa condição, vai ter aqui o intervalo entre menos 5/2 e menos 2, certo? Então, a primeira solução, né, que é o caso quando a base está entre 0 e 1, vai ser, né, o x pertencente aos reais, está o quê? Menos 5/2 menor que x menor que menos 2. Ok? Então, essa é a primeira parte aí da solução dessa inequação. Ok? Agora, a gente vai considerar, né, a base maior do que 1, né, o segundo caso, certo? Então, nesse segundo caso, como é que fica a solução? Né? No segundo caso, a gente vai usar a base maior do que 1, certo? Então, base maior do que 1, a gente mantém, né, o sinal da desigualdade, né? Lembrando que, né, que isso daqui é log, né, de 1 em qualquer base, certo? Então, nesse caso, a gente vai usar a base 2x mais 5 sobre 2, ok? Então, vamos lá. Para ser a base maior do que 1, né, a gente já tem lá, né, a referência era x menor que menos 3/2. Então, agora, né, 2x mais 5, né, sobre 2 tem que ser maior que 1. Então, x tem que ser maior que menos 3/2. Ok? E agora, pela inequação, a gente vai ficar com x menos 5, né, ao quadrado sobre 2x menos 3 ao quadrado e agora mantém o sinal da desigualdade, ou seja, maior do que 1, certo? Porque agora a gente está considerando a base maior do que 1, ok? Então, elevando aí ao quadrado, né, a gente vai desenvolver esses quadrados aqui, mas repare que essa aqui é a mesma inequação que a gente tinha do outro lado, só que agora é maior do que 1 ao invés de menor do que 1. Então, no final, a gente vai acabar obtendo, né, a mesma inequação, né, menos 3x, né, ao quadrado mais 2x mais 16 sobre 2x menos 3, só que agora maior do que 0. Beleza? Então, a gente já tinha feito, né, o estudo do sinal, né, na outra, certo? Lembrando lá que a gente fez o estudo do sinal, e aí encontramos, né, os seguintes valores, né, só para dar uma relembrada aqui. A gente tinha menos 2, tenho menos 3/2, mais 3/2, né? E o 8/3, né, que são as raízes, certo? Então, o intervalo aqui era negativo, né, positivo, aqui também positivo e depois negativo. Agora a gente quer trabalhar também, né, fazendo a interseção
Agora a gente está aqui, ó, nesse intervalo, né, onde ela é positiva, certo? E a interseção com o maior que menos 3 meios. Então está aqui, ó, x, né, o menos 3 meios, e aí maior. Ok? Então, para ser maior, né, qual vai ser a interseção? Vamos ficar aqui, ó, com a interseção entre a solução x, né, pertence aos reais, tá o quê? Primeiro intervalo, ó, vai ser aqui a interseção entre menos 3 meios e 3 meios. Então, menos 3 meios menor que x, menor que 3 meios. Ou, né, aí a união com 3 meios até 8 terços. Então, união com 3 meios menor que x, menor que 8 terços. Ok? Então, a gente tem aí as duas soluções, certo? O primeiro caso e aqui agora os intervalos do segundo caso. Ok? E aí junta, né, as soluções, a gente vai ter aí a solução final aqui da desigualdade, certo? Então, a solução da inequação, juntando aí o primeiro e o segundo caso. Ok? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, né? Curtir aí o nosso vídeo. Isso aí vai estar ajudando bastante, né, o crescimento aí do canal. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.